Coxa é o espaço que vocês têm entre o quadril e o joelho. Se eu tenho espaço entre o quadril e o joelho, eu tenho a coxa. Vocês têm um osso na coxa, que é o fêmur. Esse termo fêmur é relativo à coxa. O osso que fica na coxa é o fêmur. E tá aqui em cima, você vê o relativo a ele, né? Femoral, que é relativo à coxa também. Então tudo que é femoral é relativo à coxa. Você sabe que a galera que vai estudar países de língua espanhola, o osso do quadril, que é esse cabra aqui, ó, ele inteiro, é chamado osso coxal. Olha que coisa louca. Olha como buga a cabeça do caboclo lá. Coxal. Isso em espanhol, tá? Aqui é quadril, tá? Osso do quadril. Se você me segue há um tempo, quadril, sabe o que significa? Quadrado, ó. Quadril vem do termo quadrado, tá? Então, a gente utiliza essa terminologia, quadril, que é quadrado, porque buga mesmo, cara. Ele vê, mas peraí, o osso coxal não tinha que estar na coxa? Pois é, agora vamos lá, vamos entender isso aí. Em países de língua espanhola, o pessoal usa coxal. Coxal é relativo ao quadril. No mundo inteiro, a gente usa o nome desse osso aqui como fêmur. Não buga a cabeça da gente? A princípio você podia pensar assim, né? Coxal, coxa. É uma pegadinha isso aí que os caras têm lá, entendeu? Então nunca confunda esses termos. O osso coxal é o mesmo que o osso do quadril. O fêmur é o osso da coxa. São coisas diferentes, tá? Então, a gente vai ter uma característica aí. Os músculos que atravessam essa região aqui, eles vão ter que atravessar duas articulações aqui, ó. A articulação do joelho, a articulação do quadril e a articulação do joelho. Então, os músculos que atravessam essa região movimentam essas duas articulações. Ou seja, eu tenho músculos, eles ficam originados na coluna vertebral, atravessam a articulação coxo-femoral e se inserem no fêmur. Eu tenho músculos que se originam no quadril, se inserem no fêmur. Tem um monte de músculos que vão lá de trás e se inserem no fêmur também. Tem músculos que atravessam o osso do quadril também e vão para essa região medial da coxa. Tem músculos que se originam aqui no isquio, que é essa parte de trás, e eles vão lá atravessar o joelho e vão lá para a tíbia e para a fíbula. Então a gente vai ter várias direções de músculos atravessando aqui. Então os músculos que de alguma forma movimentam a articulação do quadril ou do joelho são músculos que atravessam a coxa. Então a função dos músculos da coxa, qual que é? Ou movimentar o quadril ou movimentar o joelho. Aí a gente vai estudar tudo isso. Por isso que vocês têm que entender pontos de origens e inserções de músculos, entendeu? O que vai acontecer aqui? Quando uma pessoa faz um determinado movimento que existe dor nesse movimento, significa que durante essa determinada ação, vamos supor, uma adução da coxa. Você fecha as pernas, aí sente dor na virilha. Isso é um sintoma clássico de dor no pubis, tá? Pubialgia, que é a dor na origem dos adutores. Então, quando a pessoa te apresenta uma característica de dor, pela própria ação do músculo, que é o teste que a gente faz, você já consegue saber qual é o grupo muscular comprometido. Isso é muito importante, a gente consegue saber qual é o nervo acometido, se houver alguma lesão nervosa, qual é o músculo acometido quando dói em alguma parte fazendo algum movimento. Então isso vai te dar uma ferramenta diagnóstica muito importante, tá? Então é importante que você conheça as origens e inserções musculares. Então a primeira coisa a gente já entendeu, os músculos que atravessam a coxa, né, o fêmur, que se inserem no fêmur, ou eles vêm da coluna vertebral, ou eles vêm do quadril, ou eles atravessam a coxa, né, de alguma forma estão ancorados no fêmur e atravessam o joelho. Então a gente tem várias características de músculos aí. E para você aprender bem essas partes, presta atenção, jovem. Quando a gente fala de coxa, a gente vai ter grupos musculares bem definidos nessa região. Então é importante que você não confunda o que é quadril, que compreende essa região aqui, do que é coxa, que são os músculos que compreendem essa região aqui, ó. Então é o seguinte, ó, eu vou tirar alguns músculos que a gente estuda quando a gente está estudando músculos que movimentam a articulação do quadril. Então são músculos que de alguma forma ficam posicionados no quadril. Esses músculos que estão posicionados no quadril, assim, não é regra, tá? Mas geralmente eles estão inseridos ou no trocânter maior ou no trocânter menor do fêmur, tá? Se eu colocar, eu vou deixar todo mundo transparente agora. Tá vendo o fêmur lá embaixo, lá no fundão? Então, geralmente, os músculos que a gente considera músculos do quadril, eles estão de alguma forma inseridos ou no trocânter maior ou no trocânter menor. Por isso vai ter uns músculos aqui que você fala,
falou, pô, mas eu estudo eles na coxa e tal. É porque a gente tem duas formas de estudar aqui, do ponto de vista anatômico ou do ponto de vista funcional. Se a gente estudar pela anatomia, que é como eu vou fazer hoje, a gente estuda de uma forma. Se a gente for estudar pelas ações dos músculos, é outra. É assim, são estratégias. Vamos usar a estratégia anatômica. O que eu vou fazer aqui agora? Vou tirar os músculos do abdômen aqui, tirar essas camadas de abdômen, que eu quero que vocês vejam a parte mais profunda. Pra vocês entenderem. Lembra que eu falei pra vocês que tem músculos da coluna vertebral que se estendem pela articulação do quadril e se inserem lá no fêmur, ó. Aqui o fêmur, ó, trocânter menor. Tá vendo que tem um músculo aqui da coluna vertebral, ó, que é esse aqui? Esse aqui é o psoas maior. O psoas maior, ele se junta com o ilíaco aqui, ó, e ambos se inserem lá no trocânter menor do fêmur, ó. Se eu selecionar esses três aqui, ó, é o fêmur, é. Vamos deixar todo mundo... Vamos esconder todo mundo agora. Olha aqui, ó. Você tem aqui o psoas maior, o ilíaco, e ambos estão inseridos no mesmo ponto aqui, ó, que é o trocânter menor do fêmur. Então eles estão inseridos no trocânter menor do fêmur, atravessam a articulação coxofemoral, logo são músculos que participam do quadril. Então isso aqui é um tipo de músculo profundo do quadril, tá? Eu vou até tirá-lo para não atrapalhar a nossa jornada aqui. Eu quero deixar a coxa bem limpinha. Esse aqui é o psoas menor. Você sabe que o psoas maior, esse aqui, ó, cadê o psoas maior? Tá aqui, ó. Você sabe que o psoas maior, você já comprou uma peça de esconder todo mundo? Você já comprou uma peça de filé mignon? Tá caro pra cacete, né? Tá mais caro que filé mignon, a gasolina. Não tem nada mais caro que a gasolina agora. Então, você pega um filé mignon, você não precisa comprar, tá? Você vai quando você estiver no açougue da próxima vez, você vai dar uma de patrão lá. Vai chegar lá pro açougueiro e falar pro açougueiro assim: senhor, por favor, o senhor pode me mostrar a peça de filé mignon que você tem aí? Aí ele vai trazer uma baita de uma tripa comprida assim. Por quê? Porque o filé mignon é o psoas maior do boi, tá? Eu vou até me estender aqui porque hoje eu tô de bom humor. Quer ver? Deixa eu pôr uma multiseleção. Vocês vão ficar super felizes quando vocês forem no açougue da próxima vez. Não felizes porque vai trazer a peça de filé porque tá cara. Quando ele botar lá na bancada o filé mignon, você vai ver que é uma tripona gigante, porque o filé mignon é a psoas maior. Aí você vai olhar se ele tem um cordão assim. Se ele tiver o cordão, se ele já tiver com cordão, significa que o cordão é o psoas menor, tá? Você tem o filé mignon e o filé mignon com cordão. Aí se você não vê o cordão, você vai falar, você tem com cordão? Aí ele vai trazer um com o cordão. Aí você vai olhar e falar assim, ó, você vai pensar contigo. Vai pensar, nossa, é o psoas menor esse cordão. Aí quando ele mostrar pra você, você fala, não, 100 gramas de A100. Esse é o procedimento. Porque você tinha que ver psoas maior e o menor do boi, entendeu? Pra você entender o que é o filé mignon, é isso aqui. Rogério, por que ele é macio no boi? Porque o boi anda de 4, então ele não tem uma ação mecânica tão importante quanto no ser humano. O do ser humano, ele é bem duro, tá? Eu nunca comi, mas dizem que ele é mais tenso que o do boi, tá bom? Então o do boizinho lá, como o boizinho anda de 4, pela ação dele, ele é um músculo que fica mais macio nos boizinhos, tá? Então, só pra gente ter algum conhecimento aqui. Outra coisa, eu vou tirar os músculos do quadril aqui, que não vão servir pra gente agora, tá? Quais são os músculos do quadril? O músculo mais famoso é o glúteo máximo, que na minha época... Sabe como era chamado o glúteo máximo na minha época? Grandes glúteos. Sabia? Que já chamou grandes glúteos? Acho que mudaram por causa dos bullying aí da vida, né? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Grandes glúteos, aí a gente vai ter uma sequência de músculos profundos aqui no quadril, que eu vou tirar só pra gente deixar bem limpinho aqui, ó. Então eu tenho aqui o glúteo médio, que é um músculo importante. Se eu tirar o glúteo médio, vão ver profundamente a ele o glúteo mínimo, que é esse aqui. E aqui a gente vai ter uma sequência de músculos que são esses aqui, que são músculos que são classificados como músculos pelvitrocantéricos, tá? A gente tem uma sequência de 6 aqui, tirando o glúteo mínimo, tá? A gente vai ter uma sequência de 6 aqui, ó, que são o piriforme, que é o mais famoso. Se você não conhece, você vai conhecer um dia. O gêmeo superior, o obturador interno, o gêmeo inferior, o quadrado da coxa. Aí se eu tirá-los, eu tenho esse outro aqui, ó, que esse aqui é o obturador externo.
tá? Então esse é o obturador externo. Esses são aqueles músculos profundos pelvitrocantéricos. Outra coisa que a gente vai tirar aqui para deixar a coxa limpa. Esse músculo aqui, ó. Esse músculo aqui é chamado tensor da fascia lata. O tensor da fascia lata é um músculo lateral de quadril, tá? Apesar dele se conectar com esse feixe aqui, ó, que é a banda iliotibial, você vê que a banda iliotibial, ela se estende evidentemente do ilho até a tíbia no tubérculo de Gerdi. Você vê que é um músculo que tensiona o trato iliotibial. A gente tem uma membrana, só que só para você não confundir, tá? Eu vou só explicar isso aqui para você não ficar perdido. Isso aqui não é fascia lata, tá? Isso aqui é chamado trato iliotibial. Alguns chamam de banda iliotibial, trato iliotibial é o nome mais famoso, faixa iliotibial, enfim, tem várias formas. Sabe que tem um tipo de cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior? Eu tô desconfiado que eu tirei o fêmur. Eu tava achando estranho que tava faltando alguma coisa aqui. Tá faltando o fêmur. Tem um tipo de enxerto que é feito com a banda iliotibial, com a porção distal dela, que ela é bem robusta, tá? E o pessoal confunde isso aqui com fascia lata. Eu vou mostrar pra você a diferença agora. Olha aqui a diferença dos dois, ó. Tô colocando os tecidos conjuntivos aqui. O que é a fascia lata? É a fascia da coxa. É isso aqui, ó. Isso aqui é a fascia lata. A fascia lata é a fascia superficial da coxa, tá? E o espessamento lateral da fascia lata é chamado trato iliotibial, tá? Então você vê que são duas coisas distintas, tá? Você tem aqui a fascia lata, que é uma fascia que recobre toda a coxa, tá? É o evólucro da coxa. E o espessamento lateral dela, espessamento lateral da fascia lata, forma a banda iliotibial, tá? Isso aqui é uma coisa importante porque é uma dúvida que o pessoal vem pra gente aí e é importante vocês esclarecerem isso aí. Então, trato iliotibial não é a mesma coisa que fascia lata. Então tá aqui o tensor da fascia lata e aqui tá a banda iliotibial aqui, ó. Vamos tirar isso aqui, ó. Agora sim, a gente estuda músculos da coxa. Aí eu, por algum motivo do destino, eu tirei o fêmur, que eu acho que ele tava... Isso, agora ele voltou. Agora sim, a gente pode estudar a coxa. Isso aqui é um desenho que eu fiz, ó. Eu fiz durante uma live, tá? Ficou tão legal. E a gente usa, tá vendo que tá escrito geométrica? Uma das formas que a gente usa para estudar legal essa área da coxa é a anatomia geométrica, é parte de geometria mesmo. A gente estuda esses músculos, principalmente o compartimento medial, por formas geométricas, e vocês vão ver que faz sentido, tá? Aqui a gente tem um músculo, essas palavras têm que entrar na sua mente para sempre. É esse aqui, ó. O sartório é o equivalente, eu vou provar para vocês o que eu tô falando. O sartório na coxa, por isso que é importante que você estude o corpo humano como um todo, né? O sartório na coxa, ele é o equivalente ao que é o esternocleidomastoide para o pescoço. Você vê que eles têm esse tipo de direção de fibra, ó, que ele sai de lateral para medial aqui. No caso, esternocleidomastoide de posterior para anterior. Tem todas as características ali. E uma característica que os dois é que eles são músculos que a gente considera como músculos espiralados, tá? Ele é torcido, tá? Por esse motivo ele pode exercer várias funções, tá? Então a gente entende que esses músculos, eu vou deixar acionado aqui só o sartório. Então o sartório, para você lembrar do sartório na coxa, se é que você vai lembrar do outro, né? Ele é o esternocleidomastoide da coxa, porque ele atravessa a coxa de lateral para medial e ele tem sua característica de ser torcidinho também. Aí a gente consegue entender as ações dele, né? Sabe quando você vai cruzar a perna? Que você faz aquele movimento, você faz uma flexão da coxa, aí você vai fazer o quê? Você vai fazer uma flexão do joelho e aí você vai fazer também uma rotação externa da coxa, né? Do quadril. Essas são as ações do músculo sartório, tá? Então ele faz as ações que você utiliza para cruzar a perna. Flexão, rotação externa e flexão do joelho, tá? Então é importante que vocês entendam isso. Ele era chamado de músculo do costureiro, tá? Porque o costureiro, ele costumava fazer suas costuras com a perna dobrada. Então ele dobrava a perna, fazia em cima da perna. Eles chamavam de costureiro justamente porque quando você fica com a perna cruzada, né? Não é dobrada, eu quis falar cruzada. O tecido fica sobre o músculo sartório, tá? Então, aquelas funções que a gente faz quando a gente cruza a perna são as funções dele aqui. Só que eu não quero que vocês fiquem decorando esse tipo de coisa. Eu quero que vocês vejam o seguinte, ó. Tudo é observação em anatomia, tá? Vocês percebem que o esternocleidomastoide
Porra, mano. Se eu falar esternocleidomastoide de novo, é porque eu tô falando do sartório. Vocês perceberam que o sartório, que é esse aqui, o esternocleidomastoide da coxa, ele divide a parte anterior da coxa em dois compartimentos aqui, ó. Um compartimento medial e um compartimento anterior. Bingo! É isso que você tem que saber. Eu vou desselecionar o sartório e agora vocês vão ver o seguinte, ó. Lembra da anatomia geométrica? Olha só. Eu tenho aqui um triângulo. Então isso aqui é um triângulo. E aqui eu vou ter um formato de gota, ó. Tem o Zé Gotinha aqui, ó. Gente, eu uso isso aqui para vocês aprenderem o negócio, tá? Eu sei que quando vocês chegam falando isso pro professor de vocês, às vezes eles não gostam e tal, mas eu não posso fazer nada. É a forma mais simples que vocês têm de aprender. Então, se eu tenho o sartório aqui entre os dois, ó, tá aqui o sartório, ó. Ele vai dividir a parte anterior da coxa em dois compartimentos bem definidos. O compartimento adutor, esses aqui são os adutores. Os adutores compreendem o compartimento medial da coxa e o compartimento anterior, que é o quadríceps, que eu tenho o quadríceps. Entendeu o espírito da coisa? Quando vocês forem estudar parte da coxa, parte anterior, qual que é o passo a passo? Identifica o sartório. Medialmente ao sartório tem um triângulo. Esse triângulo é formado pelos músculos adutores. Anteriormente ao sartório, vocês têm os músculos do quadríceps. Essa é a lei para você entender esse compartimento anterior aqui, essa parte anterior da coxa. Não tem segredo nenhum. Então eu vou deixar o sartório só para vocês verem o que a gente tem nos dois compartimentos. Então é assim, ó. Se eu tenho o sartório aqui, o compartimento medial é o compartimento adutor. Cara, não confunde também esse triângulo que eu falei pra vocês aqui, onde eu tenho os músculos adutores, trígono adutor, que é outra coisa, tá? Então só não confunde isso, tá? Eu vou até falar pra vocês a diferença dos dois, mas não confunde isso, porque esse triângulo aqui não é o trígono adutor ainda, tá? Então cínculo. Mano, eu tô com algum problema de dicção hoje, não é possível. Você já viu um cínculo? Não, nunca vi um cínculo também. Olha eu, doidão. São 5 os músculos adutores e nem todos eles têm o nome adutor, tá? 3 têm o nome adutor e 2 não. Quem não tem o nome adutor nessa banda aqui? Esse cabra aqui, que é o pectíneo, e o músculo mais medial da coxa, que é esse aqui, ó, que é o grácil. Então, os dois únicos músculos desse compartimento que não tem o nome adutor são esses dois. O pectíneo, que é o primeiro da série, e o grácil, que é o último da série, é o mais medial aqui. Entre o pectíneo e o grácil, todos os músculos aqui vão ter o nome de adutor, tá? Então, vocês vão perceber aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Vocês vão ver que entre o pectíneo... Ó, vamos desenhar isso aqui, ó. Entre o pectíneo aqui, ó, e o grácil, que tá aqui, ó, vocês têm 3 músculos aqui, ó. E o terceiro aqui, ó. Esses 3 músculos têm o nome adutor, então é importante que vocês não confundam, por quê? A sequência é a seguinte, eu tenho o recesso entre o pectíneo e o adutor longo aqui, ó. E lá no fundo eu tenho o adutor curto, ó. Então, qual que é a sequência, ó? Adutor curto fica no recesso entre o pectíneo e o adutor longo. Evidentemente, esse maior aqui é o adutor longo. E lá na parte mais profunda, eu tenho o adutor magno, tá? Se eu deixar todo mundo transparente, ó, vocês vão ver esses adutores, ó. O magno é a maior bitela aqui, ó. O magno é grandão, ó. O magno é esse cara aqui, ó. Maiorzão, maioral de todos. Ele tem essa fenda aqui para passagem dos vasos femorais para se transformarem em poplíteos, né? Esse aqui é o hiato adutor. Aqui tem o adutor longo e lá em cima vocês têm o adutor curto, ó. Tá? Então esses 3 aqui são os músculos adutores. Tem uma variação anatômica que é o adutor mínimo, tá? Então, o adutor mínimo é variação, nem todo mundo tem. Então, pode até desencanar do mínimo aí, tá? Porque é variação anatômica. Então, a gente tem esse grupo, né, de adutores aqui. Então, eu quero que vocês só entendam o seguinte, ó. Vocês viram, então, que eu tenho um triângulo aqui, ó, entre o sartório, olha aqui, ó, ligamento inguinal. Agora vai ficar claro para você. Sartório e aqui medialmente o grácil. Que forma geométrica tem isso aí pra você, ó? Entendeu o espírito da coisa aqui, ó? Então, nesse triângulo aqui, ó, eu tenho os músculos adutores, ó, que são o pectíneo, que não tem o nome de adutor, mas ele faz adução e flexão do quadril. O adutor curto, que é esse cabra aqui. O adutor longo. O adutor magno, que é mais profundo, né? Ele fica mais profundamente a todos aqui, ó. E medialmente aqui eu tenho o grácil. São os 5 músculos do compartimento adutor. Pectíneo, adutor curto, magno e grácil. Essa é a sequência. É a sequência, ó. 1, pectíneo. 2, curto. 3, longo. 4, magno. 5 e último lá na parte medial, grácil. Rogério, o que é o tal do trígono adutor?
Vamos lá pro trígono adutor agora, então, pra galera não chiar. Nem vou precisar tirar o pectíneo aqui. Eu vou colocar aqui a parte arterial, a parte venosa e a parte neurológica aqui, ó. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma sequência de lateral para medial, vocês vão chamar de nave. A gente tem uma nave aqui, ó. Essa é a sequência que a gente tem de passagem das estruturas aqui sobre o ligamento inguinal da pelve para a coxa. O que é nave? Deixa eu escrever de novo aqui, que é importante, ó. Nervo femoral, artéria femoral e veia femoral. Viu a sequência aqui, ó? É a nave. Quando você tiver dúvidas de como que é a sequência, de lateral para medial aqui, ó, vocês têm nave, nervo, artéria e veia femoral. Passando aqui sobre o ligamento inguinal, penetrando na coxa. Rogério, o que é o tal do trígono adutor? O trígono adutor é esse espaço aqui, ó, entre esse bordo lateral do adutor longo, o bordo medial do sartório e o ligamento inguinal superiormente aqui, ó. Trígono adutor esse aqui, ó. Tá bom? Porque é um lugar importante e esse aqui é o ponto de palpação da artéria femoral, por exemplo, quando vocês vão palpar o pulso na região femoral. Procedimentos que são realizados aqui são realizados sobre essa região, uma região bastante importante aqui, tá? Então é a região delimitada pelo adutor longo, sartório e ligamento inguinal aqui superiormente. Então isso aqui sim é o trígono adutor, ó. A importância dele é vascular e neurológica aqui, ó, tá? Então isso é uma coisa importante de vocês saberem. Tá feliz, gente? Não é legal entender como funcionam as coisas? Então, pra gente deixar bonito agora, vamos tirar os músculos do compartimento adutor aqui, ó. Pectíneo, sai fora. Adutor curto, vamos deixar todo mundo transparente para você ver agora. Olha o adutor curto aqui. Esses adutores, eles têm uma característica bem interessante, que assim, todos os adutores, eles vão ter origem no pubis, tá? Os que têm nome adutor mesmo. O pectíneo, ele se origina um pouco mais para cima aqui, na chamada linha pectínea do pubis, tá? Por isso que ele chama pectíneo. Só que os adutores, o curto, o longo, parte do magno e o grácil, todos têm origem no pubis aqui. Por isso que quando o cara tem uma doença que chama pubeite ou pubialgia, que é o tipo de dor que mais acomete o jogador de futebol, o cara tem uma dor no pubis durante o chute, porque o chute ele tem um fator adutor muito importante, tá? O músculo mais importante para o chute é o adutor, não é o quadríceps, como muita gente pensa. O quadríceps é importante para quem chuta de bico, para jogador ruim. Jogador bom mesmo tem adutor forte. E às vezes um desequilíbrio entre o abdômen e os adutores gera uma dor nessa região. Porque o músculo abdominal, ele tem sua origem no pubis também. Então imagina aqui, né, o reto abdominal puxando para cima, os adutores puxando para baixo, lateralmente, e para baixo aqui também, né, fazendo esse vetor de força aqui. As forças entre o abdominal e o adutor tem que estar muito bem equilibradas, entendeu? Senão pode gerar alguma dorzinha, algum desnível nessa região. Aí o cara sente dor. Então, dor no pubis é dor relacionada aos adutores. Pode ser qualquer um dos 4 adutores aqui, exceto o pectíneo, porque o pectíneo ele tem a origem um pouco mais para cima. Olha aqui, ó. Tá vendo que o pectíneo, ó, se a gente mostrar aqui, ó, o pectíneo tá aqui, ó. Isso aqui é a linha pectínea do pubis. E aí se a gente pegar agora os outros adutores, ó, olha a característica deles de origem aqui, ó. Curto, longo, magno e grácil. Se eu deixar todo mundo transparente agora, ó, tá vendo que todos têm origem no mesmo ponto? E o adutor magno, safado, também tem origem aqui na tuberosidade esquiática aqui, ó. Ele tem uma origem mais longa aqui, tá? Então, é o magno esse aqui, tá? O magno, ele corre mais para trás aqui também. Então, é uma característica, né, de dor no pubis ser associada aos adutores ou ao grácil. Pode ser qualquer um deles, exceto o pectíneo. Então, quando você vê um exame de ultrassonografia, pode ver lá que algum desses 4 músculos aqui está comprometido. O atleta tem pubialgia. Então, tá aqui, ó, o adutor curto. Então, vamos tirar ele, o adutor curto. Tá aqui o adutor longo, clássico aqui. O adutor magno, que é o maior de todos, evidentemente, por isso que ele chama-se magno, que além do pubis, ele vai correr aqui por todo o pubis e se originar também aqui na região do isquio, ó. Então ele tem também um fator de origem no isquio também, tá? Então esse é o adutor magno. O adutor magno é interessante. Vamos fazer uma coisa aqui, ó, antes de tirar o adutor magno. Eu vou colocar aqui, vou colocar a parte arterial completa e a parte venosa completa aqui, ó. Aí a gente vai fazer assim, ó. Olha a mágica acontecendo aqui agora. Tcharam! Escondi todo mundo agora.
Não, escondido não ficou legal, né? Mas deixa escondido. Você vê que a artéria e veia femoral, eles descem. E a artéria e veia femoral, eles vão dar origem à artéria e veia poplítea. Só que vocês sabem o seguinte, as femorais são anteriores. As poplíteas são posteriores. Aonde que elas fazem a conversão de anterior para posterior? No adutor magno, ó. O adutor magno, ele tem o hiato aqui, ó, que é o chamado hiato adutor. Se eu colocar aqui agora todo mundo, ó, vocês vão ver o seguinte, ó. Eu deixei todo mundo transparente, tá? Você tem o adutor magno aqui, você tem os vasos correndo anteriores a ele, os vasos femorais, ó, artéria e veia, lembra que é nave? Artéria e veia aqui, ó. Aí, quando eu chegar aqui no hiato adutor, tá sem fêmur aqui também? Não, agora o fêmur tá aí. Aí eles vão fazer o seguinte, aqui na região do hiato adutor, você vê que as femorais elas vão correr para trás aqui agora e formar as poplíteas, ó. Então a artéria e veia poplítea nada mais são do que a continuação das femorais, depois do hiato adutor. Então é o hiato adutor que determina quem é a artéria e veia femoral e quem é a artéria e veia poplítea, tá? Essa conversão é feita aqui, ó. Então quem faz essa passagem, quem é o túnel de passagem dos vasos, é o hiato adutor aqui, beleza? Então é no adutor magno que a mágica acontece, tá? Então deixa eu tirar aqui os vasos sanguíneos e vamos tirar o adutor magno aqui, ó. Sai fora, adutor magno. E aqui o músculo mais medial da coxa aqui, o grácil, sai fora. Sabe por que ele chama grácil? Grácil significa fino, elegante. É o grácil. Porque ele é um músculo fininho mesmo aqui, da região medial da coxa. Sai fora que o negócio aqui é bruto. Vocês já não tem mais nenhum músculo no compartimento medial aqui, ó. Vocês viram que quem delimitou o compartimento aqui foi o sartório. Então o sartório delimitou para mim aquele compartimento medial dos adutores e agora ele vai definir aqui o compartimento da gotinha, do quadríceps. Aí você tá falando, eu cheguei agora, o que é o compartimento da gotinha? Ui! Que o tio Rogério hoje tá de bom humor, ó, o compartimento da gotinha aqui, ó. O compartimento dos adutores, ele é triangular, o compartimento anterior do quadríceps é a gotinha. É a gota serena, que eu sei que a galera aí no Nordeste fala aí da gota serena, não fala não? Então a gente tem aqui, ó, lateralmente ao sartório, ó, a gente tem o quadríceps. Evidentemente o quadríceps tem esse nome porque são 4 músculos, são 4 cabeças. Quadri vem de 4, ceps vem de cabeças. É isso que significa quadríceps. Cada cabeça do quadríceps tem um nome, tá? Qual que é a cabeça mais importante do quadríceps? Essa aqui, ó. Esse aqui é o reto femoral. Rogério, por que o reto femoral é a cabeça mais importante do quadríceps? Porque é biarticular. Você falou isso agora? Oi? Biarticular. Oi? O que é biarticular, Rogério? Biarticular é um músculo que atravessa pelo menos 2 articulações aqui, ó. Então ele atravessa a articulação do quadril e ele atravessa também a articulação do joelho, através do tendão patelar aqui. Desculpa, ligamento patelar. Então ele atravessa 2 articulações, o reto femoral. Então ele é flexor de quadril e extensor de joelho, tá? Então isso aqui é o reto femoral. Se eu tirar o reto femoral, cara, isso aqui é uma coisa que eu gostava muito de fazer isso em prova também. Eu sempre colocava a agulha no vasto intermédio, que é esse aqui, ó. Que é o músculo que fica profundamente ao reto, né? Porque se você não prestar atenção, se você olhar uma imagem desse tipo, você pode ser induzido ao erro. Mas como você tá na live aqui do Anatomia Fácil, você não vai ser induzido, por quê? Porque o músculo vasto intermédio, que é esse aqui, que fica por baixo do reto femoral, ele é monoarticular. Ele só atravessa a articulação do joelho. Você vê que ele se origina no fêmur aqui, no corpo do fêmur. Ele não atravessa a articulação do quadril, tá vendo? Para ser o reto, tinha que estar atravessando a articulação do quadril, saindo daqui, ó, da espinha ilíaca anteroinferior. Essa aqui, ó, é a origem do músculo reto femoral. Quem é meu aluno lá na Anatomy Flix, a gente tem um caso clínico lá de ruptura do reto femoral. E aí vocês veem o ventre do reto femoral descendo aqui, né? Fica um desnível nessa região e aqui um baita de um calombo. Então a gente tem um caso clínico lá na Anatomy Flix de ruptura da origem do reto femoral. Então a gente tem um caso clínico disso lá. Então tá aqui, ó. Vasto intermédio, por que ele tem esse nome? Porque você tem outros 2 vastos, um lateral, evidentemente mais lateralmente, e um medial, mais medialmente. O intermédio, quando vocês têm esse nome em anatomia, médio ou intermédio significa que está no meio. O
A pessoa aprende isso quando vai estudar fora do Brasil, né? Vai lá pra Argentina, aí aprende o que significa médio, né? Médio é meio. Pra galera aí de língua espanhola, eles falam medio, tá? É o que a gente fala meio, eles falam medio. É médio pra gente. Então o que é intermédio ou médio fica no meio, ó. Então o vasto intermédio fica no meio do vasto lateral e do vasto medial. Viram, ó? Reto femoral, vasto intermédio, vasto lateral e vasto medial. 4 músculos. É o quadríceps. Se eu tirar, ó, sobrou ninguém. Ah, Rogério, tem uma cabecinha aqui, né? Tem uma cabecinha aí. Vamos ver essa cabecinha. Isso aqui é um músculo chamado articular do joelho, tá? É um músculo que ele movimenta a patela aqui. Mas aqui a gente não vai utilizá-lo aqui não, tá? Então esse aqui é o articular do joelho. Não faz parte do quadríceps. Ah, Rogério, mas eu li outro dia que agora existe um músculo tensor do vasto intermédio. Pois é uma variação anatômica. É uma variação anatômica da coxa. Vocês viram então que o sartório determinou 2 grupos musculares. Se eu tirar o sartório agora, vocês não vão ver mais nada medialmente e mais nada anteriormente aqui, ó. A gente já tirou os grupos, agora vai ficar fácil. Eu só tenho um grupo posterior aqui, ó. Encerrar essa live aqui com chave de ouro. O que faltou só na coxa? Tem 3 músculos no compartimento posterior. E esses músculos aqui, eles formam um grupo chamado isquiotibiais. Evidentemente porque são músculos que têm origem no isquio, que é isso aqui, ó. Isso aqui é o isquio. Esses músculos têm origem nessa tuberosidade isquiática e são músculos que se dirigem para a tíbia. Só que vocês vão ver aqui que o bíceps femoral ele também vai para a fíbula, que é essa bagaça aqui, ó, tuberosidade isquiática. Vocês vão verificar que os 3 têm origem no isquio, exceto cabeça curta do bíceps, mas a maior parte é aqui. Essa bagaça é o isquio. Aí, se a maior parte vem para a tíbia, evidentemente isquio. Eu passei um bom tempo chamando essa musculatura aqui e passando vergonha, evidentemente. Só que ninguém me corrigiu, então eu acho que a galera também nem se ligou. Chamando isso de isotibial, porque a professora falava tão rápido que eu não entendia que o que ela queria dizer era isso aqui, ó. Então, se você é professor de anatomia pelo Brasil, fala devagar, porque os alunos, eles não vão entender o que a gente fala. Então, vamos falar devagar. Isquiotibiae. Então, até, ó, eu usei até voz de locutor agora, para você nunca mais esquecer que esse grupo muscular posterior de coxa são os isquiotibiais. Ah, ficou bonito isso aqui agora, hein? Voz de locutor, voz sexy agora. Então não façam que nem eu. Isso aqui não existe, isso foi horrível. Foi uma parte da minha vida que eu queria excluir. São 3, tá fácil, ó. Se eu dividir, se eu passar uma linha aqui, ó, na parte posterior da coxa, eu vou ter 2 músculos aqui na parte mais medial, tá? Que o mais superficial é o semitendinoso ou semitendíneo. E profundamente ao semitendinoso, eu tenho um outro músculo aqui, ó. É o semimembranoso ou semimembranáceo. Tanto faz, tá? Porque, cara, como tem gente que perde tempo com discussões inócuas, né? Eu chamo de semitendinoso e semimembranoso. A origem desse termo é do latim. Se você procurar no dicionário de latim, agora vamos lá no nosso dicionário etimológico. Do latim, semi, metade, meio, tendinosos, tendão. Você entendeu que o termo tendinosos ou tendíneos, os dois têm a mesma origem do latim. Então, se você chamar de semitendíneo ou de semitendinoso, são sinônimos. Evidentemente, o nome atual da nômina é semitendíneo. Vamos lá, semimembranáceo. Do latim semi, metade, e membranosos, que é membranoso. Então, membranáceos e membranosos têm a mesma origem do latim, entendeu? Então, assim, do ponto de vista prático, tanto faz. Semitendinoso ou semitendíneo, embaixo dele eu tenho o semimembranoso ou semimembranáceo. Esses dois, deixa eu tirar aqui e mostrar do outro lado, ó. Já tirei os dois aqui, ó. Tanto aqui, ó, semitendinoso e aqui o semimembranoso. Os dois vão descer para se inserir na tíbia, tá? São 2 músculos inseridos na tíbia, o semitendinoso e o semimembranoso. E aqui tem um ponto legal que eu queria que vocês conhecessem, se vocês tiverem essa... Não sei se vocês já tiveram isso. Vocês estão vendo que eu tenho um ponto de encontro de 3 tendões aqui, ó? Do sartório, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o sartório. Eu vou deixar até amplo aqui para vocês verem, ó. Vamos ver a imagem que eu consigo ver os 3, ó. Sartório. Aí aquele mais medial da coxa é o grácil. E aqui eu tenho o músculo semitendíneo ou semitendinoso, que é esse aqui, ó.
Vocês estão vendo que esses 3 músculos se inserem no mesmo ponto aqui na tíbia, ó? Então aqui mais anteriormente o sartório, mais posteriormente o semitendinoso e no meio dos dois o grácil. O nome disso aqui é pata de ganso. A tendinite da pata de ganso é uma inflamação nesse tendão comum aqui desses 3 músculos, tá? Que eles se inserem basicamente no mesmo ponto. Essa região medial da tíbia aqui fica mais gordinha e tal. Então isso aí é a chamada pata de ganso. Pata de ganso é o ponto de inserção comum de 3 músculos, do sartório, do grácil e do semitendinoso. Eles vêm aqui para se inserir na porção medial da tíbia aqui. Então você viu que o semitendinoso e o semimembranoso, os dois correm aqui para a tíbia, certo? Qual dos 3 não é inserido na tíbia? O bíceps femoral, esse aqui, ó. O bíceps femoral é o terceiro músculo que a gente considera como isquiotibial. Vocês estão vendo por que isquiotibial, ó? O semitendinoso, o semimembranoso e o bíceps na cabeça longa, os 3 se originam aqui, ó, no isquio, tá? Tuberosidade isquiática. Aí aqui eu tenho a cabeça longa do bíceps e aqui eu tenho a cabeça curta do bíceps, ó. Então tá aqui a cabeça longa e a cabeça curta. Aí elas se encontram no tendão dele, ó. Tem um tendão comum. E aí esse tendão do bíceps aqui, ele vai se inserir aqui na cabeça da fíbula. E essa inserção aqui do bíceps femoral, só para falar para vocês, ela é bicaudada, tá? Se vocês perceberem aqui, ela forma esse V. E essa porção mais medial dela também corre para a tíbia, tá? Então não é incorreto chamar de isquiotibiais só, porque o bíceps femoral, ele tem fibras que vão para a tíbia também, tá? São fibras contínuas com o menisco lateral e também com a tíbia, tá? Então é interessante vocês entenderem que existe um tecido fibroso aqui no tendão do bíceps que também vai para a tíbia, tá? Então não é incorreto falar. Esse músculo é danado, tá? Sabe por quê? Porque quando a gente coloca a inervação dele, inervação é osso, velho. Aqui, se eu colocar a inervação, isso aqui é só um exemplo que eu vou dar para vocês, tá? Os 3 isquiotibiais, semitendinoso, semimembranoso e o bíceps, na cabeça longa, eles são inervados pela porção tibial do nervo ciático, que é esse aqui, ó. Aqui está o nervo ciático, ó. A porção tibial dele, que é a porção mais grossa, ela vai inervar o semitendinoso, o semimembranoso e a cabeça longa do bíceps. A cabeça curta do bíceps é a única parte dos isquiotibiais que é inervada pelo nervo fibular comum, que é esse aqui, ó. É inervada pelo nervo fibular comum, ela vai emitir irradiações ali. Então, às vezes, a pegadinha na parte dos isquiotibiais está na inervação. O único isquiotibial que não é inervado pela porção tibial do ciático é a cabeça curta do bíceps. Então, se perguntarem isso para vocês, não sei se vão perguntar um dia, mas se perguntarem, é a cabeça curta do bíceps. É inervada pelo nervo fibular comum. Tá bom? Então tá aí. Bíceps femoral, se eu tirar o bíceps femoral, estudamos coxa hoje.